Simplesmente tinha a estrada, né, na chegada, até proximidades da nascente do rio Membeca, onde o pai chegou com a família, né, a mudança em cima, um caminhão aí chegado e descarregado no meio cerrado, que só tinha estrada e nada mais, né. Dia 13 de dezembro de 1974. É no ano de 1986, especificamente no dia 26 de agosto de 86, nós chegamos aqui, a nossa família, com o objetivo de mudar de vida, né? Buscar novos horizontes. Campo Novo do Parecis estava começando, né? Era uma cidadezinha, e aí nós entramos aqui então e adquirimos um espaço que era conhecido como a rodoviária, o ponto de ônibus, uma coisa assim. Campo Novo do Parecis não era emancipado, tudo dependia aqui de Diamantino ou Tangará da Serra. Então a gente se estabeleceu aqui e o nosso primeiro trabalho foi trabalhar no comércio. Nós adquirimos uma lanchonete e um restaurante e nós já entramos, no dia seguinte que chegamos, já entramos trabalhando. Eu tinha uns 8 anos, 7 para 8 anos de idade, e o falecido irmão Roberto Carlos, brother, né, tinha 5 anos de idade. Então ele ia, né, a gente ia junto. E ele parou, né, hoje a rodovia 364, né, na entrada da cidade, diretamente ali hoje onde é a localização da Praça Central, né, onde contém as duas igrejas, né, a igreja católica e a luterana, né. E ali tinha a iniciação da rodovia e tinha a placa da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Daí ele parou e falou para nós dois, isso eu nunca esqueci: meus filhos, vocês não esqueçam não, aqui não vai 10 anos e aqui vai ser o centro de uma cidade. E isso falo abertamente hoje porque foi verdade e aconteceu e é o centro da cidade. Na verdade, eu cheguei aqui dia 2 de julho com parte dos meus móveis em cima de uma carga de calcário do pessoal dos Londero. Aí no dia 6 de julho eu abri minha portinha, minha loja aqui na Avenida Brasil, onde que hoje é a farmácia Avenida. Aí depois, com o passar do tempo, a própria empresa, que era a Tuti Transportes, eles criaram aqui uma estrutura e passaram para a gente administrar essa estrutura de venda de passagens de encomendas, né? Então todo tipo de peças e encomendas que o pessoal das lavouras, das fazendas precisavam, na época a abertura das fazendas era muito intensa, então essas mercadorias vinha praticamente todas vinham via ônibus ou caminhão da própria empresa, que era a Tuti Transporte. Então a gente fazia toda essa administração de venda de passagem, controle de recebimento e envio de encomendas, era tudo com a gente. Então por isso que se criou também então a denominação de rodoviária. Mas na verdade não era a rodoviária, e sim era onde que as pessoas embarcavam e desembarcavam em Campo Novo do Parecis. A rodoviária foi acontecer mais de 25 anos depois, que é lá onde que ela está hoje, no bairro Jardim das Palmeiras, né? Inclusive tem a denominação de terminal rodoviário Gino Tessaro, que é o meu pai. E isso foi multiplicando, né, todos os migrantes aí, e foi formalizado os comércios, né. Primeiro, que se diz assim, é um comércio aí que tinha uma pousada e um bar, assim, diretamente, né, uma lanchonete em si, restaurante. Foi do tal de Gaúcho, que formalizou esse restaurante. E posteriormente, né, com a sequência, foi precisando, né, e tinha que ter um armazém de vendas, né, de mercadorias, né, em si um mercado, né? E meu pai e esse tio, o Pedro Savariz, construíram, né, um empreendimento onde era hotel, restaurante, açougue e mercado. Tudo isso que deu iniciação, né, ao comércio diretamente em Campo Novo do Parecis. E não tinha rádio, não tinha jornal, na época não tinha internet, né? Não tinha site, não tinha WhatsApp, essas coisas, não tinha absolutamente nada, né? Mas tinha uma coisa interessante em Campo Novo, que era uma conhecida como a Rádio Cipó, do nosso amigo Ademir, e ele anunciava, então, precisava emprego, precisava alguma notícia importante, anunciava alguns falecimentos, então ele tinha uma música específica lá, que quando ele tocava aquela música, o pessoal já ficava sabendo que alguém tinha falecido aqui no município, enfim, né? Então essa era a forma de comunicação. Basicamente era a comunicação local, era a Rádio Cipó, do Ademir, e o boca a boca. Bom, em 87 tinha poucos comércios, eu fui o pioneiro do ramo, né? Então a gente acompanhou o crescimento de várias empresas.
todo mundo crescendo, se organizando, mas tudo era dificuldade para a gente, até para trabalhar com banco. Era ir para Tangará da Serra para mexer na conta do banco, era uma vez por mês, e a dificuldade era muito grande. Eu lembro que a gente precisava de alguma coisa de banco, a gente corria às 7 horas da manhã ali na rodoviária do Tessaro na época, e achava um companheiro, ó, vai lá no banco, deposita para mim, pega talão de cheque, faça o que eu preciso. Aí a gente sempre tinha companheiro, todo mundo se ajudava. Olha, os primeiros comércios foram, ó, tínhamos nós aqui, nós tínhamos lanchonete e restaurante, tinha hotel Tomazelli e churrascaria, então na época era Churrascaria Estrela do Norte, depois eles começaram com um hotel. Aí tinha os outros comércios, assim, tipo um pequeno mercado, um pequeno material de construção, uma farmácia, a farmácia da Dona Iraci, enfim, era basicamente um comércio de cada tipo, né? Não tinha dois, né? Aí eles ficavam concentrados entre aqui onde é que nós estamos aqui hoje, na Avenida Olacir de Moraes, que antigamente era MT 170, e a Rua Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e algumas coisinhas na Avenida Brasil, mas o comércio era mais centrado aqui nessas ruas aqui, a parte de cima. Depois, então, com a emancipação, daí expandiu. A energia que nós tínhamos aqui na época era lá do seu Euclides Hortz, ainda era parcial, e tinha motores, a diesel, onde é o fórum hoje. Então, desse aí a gente lembra bem, porque chegava uma hora da noite que desligava a energia também, era tudo racionado, e não era todo dia que tinha energia também. Então isso aí que se tornou o distrito, e depois, para ter a municipalização, tinha que ter uma área maior, né? Em si, aí meu pai doou 100 hectares. Seu Mildo Minoso também, 100 hectares, e o seu Júlio Zamian, mais 100 hectares, onde formalizou as 300 hectares e surgiu o distrito e depois a municipalização. Em 88 foi emancipado Campo Novo do Parecis, aonde que o primeiro prefeito assumiu dia 1º de janeiro de 89, o Zé Fedrizzi. O porquê do nome de Campo Novo do Parecis, Campo Novo era o primeiro nome dado a essa região, por causa dos campos abertos, campos novos, descobertos, né? Então Campo Novo. Aí depois, pelo fato de ter vários municípios no Brasil com o mesmo nome, então tinha que se agregar alguma coisa. Então eles pensaram, os Índios Parecis ou a Serra do Parecis. Aí juntaram Índios Parecis, Serra do Parecis, Campo Novo do Parecis. Não, Campo Novo, hoje a gente está aqui porque acreditou muito na época do comércio difícil, né? A gente sempre achou que aqui ia ser um polo, uma cidade progressista. Agora, quando Campo Novo criou-se município, aí sim, os empreendedores, o pessoal do agro, que já sabia que aqui ia dar tudo certo, que já tinha essa visão de que o agro era o futuro dessa região, aí sim eles vieram, aí muitos já vieram morar aqui, outros vieram morar em Tangará, mas a partir de 89 em diante aí que Campo Novo explodiu mesmo, daí abriu-se toda a área possível de agricultável e hoje Campo Novo então é o que é. Não tinha, mas logo na primeira administração já começou um pedacinho de asfalto. Começava aqui perto da igreja, aqui do Real aqui, e ia até um pouquinho para lá de onde eu estava, até pertinho da lotérica, que foi a primeira parte do asfalto. Depois aí começou a ter mais asfalto e começou a organizar as coisas. Termo assim de 15 de janeiro de 1991, fomos obrigados a abrir a imobiliária Nossa Senhora Aparecida. Tudo em virtude da necessidade da expansão da migração, né, do pessoal vindo de fora para estabelecer em Campo Novo, né? E aí demos início ao primeiro loteamento, né, em 1992, em julho de 1992, as vendas iniciais, né? E deu a sequência, né, da expansão da imobiliária. Em relação à cidade, assim, eu tenho assim boas lembranças assim do companheirismo que a gente tinha no começo da cidade, né? Todo mundo se ajudava, era família, todo mundo era família. Aí uma pessoa estava aniversário, ele não convidava, ele avisava. Então era todo mundo unido, e todo mundo se conhecia. Então, nesse ponto que eu lembro da cidade, assim.
Então, tudo isso aí, ó, emociona muita gente. Tudo pela confiabilidade e acreditar, né? Porque meu pai e minha mãe sempre motivavam e falavam, né? Que ia ser uma cidade e se tornou, né? E cada ano desenvolvendo mais. Então eu observo muito, né? A movimentação hoje que nós temos, né? E pelas ruas, né? Tanto seja de pedestres, de veículos, o número é grande, né? Então isso aí está expandindo. Os prédios que são construídos, né? Tudo isso de uma forma de altos investidores, acreditando e tendo bons resultados que a gente já investiu. Então isso aí formaliza uma garantia para qualquer cidadão camponovense e os demais que estão se migrando aí.